Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o canal Fica Ligado, professor Leonardo da Mata. Hoje a gente vai apresentar mais uma aula de ciências. Vocês aí, meus alunos, vocês vão conhecer sobre as camadas que formam a Terra. Então a gente vai ver sobre as três camadas que formam a Terra, que é a crosta terrestre, ou litosfera, o manto, e o núcleo. Então vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Então aqui, ó, as camadas da Terra. Então a camada, a Terra é formada por várias camadas. Na verdade são três camadas. Então elas são o que? A crosta terrestre, tá? A primeira camada, depois a segunda camada, o manto, e a terceira camada, o núcleo. Então conforme vocês estão vendo aqui esse desenho didático, você vê que as três camadas constituem a Terra. Você vê aqui a crosta terrestre, que é essa camada mais superficial, crosta terrestre, ou também qual outro nome que eu posso dar à crosta terrestre? Litosfera. Por quê? Lito refere-se a pedra, tá? Litosfera. Seria, a grosso modo, uma pedra, entre aspas, que envolve todo o globo terrestre. Você tem o manto, tá? Você tem o manto e você tem o núcleo, tá? Então, crosta terrestre, manto e núcleo. Você vai ver também que o núcleo, ele é formado por dois tipos de núcleo. Você tem o núcleo externo e o núcleo interno, tá? E a questão do núcleo. Vamos analisar agora a questão do núcleo aqui, primeiramente. Vamos aqui. O núcleo, ele tem o quê? Ele tem uma espessura de 3.400 km, aproximadamente, de espessura. Ele é formado por duas partes. A primeira parte é chamada núcleo interno. Então, o núcleo interno, ele está o quê? Ele está no estado físico sólido. Então, esse núcleo interno, ele se encontra a uma temperatura de 4.000 graus Celsius, tá? Então, o que tem no núcleo interno? É um ferro sólido, e esse ferro sólido está em movimento de rotação, no mesmo sentido da Terra. Mas só que esse movimento de rotação, ele gira um pouquinho mais rápido do que a Terra, tá? Então, o núcleo interno, ele está apresentando um movimento de rotação, ele gira no mesmo eixo da Terra, no mesmo sentido da Terra, mas só que um pouquinho maior, mais veloz do que a Terra. E o núcleo externo? O núcleo externo, ele está o quê? No estado físico líquido. Então, a sua temperatura, aproximadamente, quando tem esse tio aqui em cima de igual, aproximadamente é a mesma do núcleo interno, tá? Aproximadamente. E esse núcleo externo aqui, ele é formado o quê? Por ferro líquido, tá? Ele está o quê? Ele está em constante movimento, tá? Então, esse constante movimento é chamado o quê? Chamada convecção. Então, você tem o quê? Você tem a parte fria, que é a parte mais densa, ela desce. E a parte mais quente, ela sobe, que é a menos densa. A parte mais fria, a mais densa, ela desce. E a parte menos densa, que é quente, ela sobe. O nome desse fenômeno aqui é um tipo de propagação de calor chamada convecção, tá? Outra camada também que forma é a Terra, o manto. O manto é a camada que envolve o núcleo externo. Então, o manto, ele está o quê? Ele está entre a crosta terrestre e entre o núcleo externo, tá? Conforme você está vendo aí o desenho aparecendo, aí no vídeo. E qual é a questão da temperatura? A temperatura que se encontra o manto é de 3.500 graus Celsius. O manto tem uma espessura de 2.900 km, tá? Então, o magma, tá? O magma é o nome do material, tá? Que forma o manto. O manto é o nome da camada. Já o material que forma o manto chama-se magma. O que consiste esse magma? Você encontra ferro e silicato de magnésio. O magma, ele está o quê? Ele está no seu estado pastoso, tá, gente? Está no seu estado pastoso. Então, esse magma aqui também vai encontrar o quê? Está em constante movimento, tá? Conforme está aqui. Esse movimento também é chamado de convecção, que é o quê? Que é um tipo de propagação de calor. Então, você vê que a parte fria, a mais densa, ela vai descer. E a parte quente, menos densa, ela vai o quê? Ela vai subir, Conforme eu vou colocar aqui, o parênteses aqui, ó. Ela vai subir. Então, o mais denso desce, tem mais massa, mais denso. E o quente aqui, o quente sobe. Então, o magma está em constante movimento, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, por que isso ocorre, Por que isso ocorre? Porque é o seguinte, vamos aqui do outro lado do quadro. O núcleo externo, ele se encontra a uma temperatura muito alta, tá? Uma temperatura altíssima. Então, essa temperatura, de aproximadamente 4.000 graus Celsius, ela vai se propagando, vai passando para o núcleo externo e vai passando para o núcleo, para o manto aqui. Por isso que eles ficam em constante movimento. Por isso que o núcleo externo está em constante movimento e o manto também está em constante movimento. Esse constante movimento aqui, ó, pode gerar uma corrente elétrica e isso pode gerar um campo magnético. Por isso que a Terra é chamada um grande ímã. Por quê? Por causa da movimentação do núcleo externo e da movimentação do manto, que gera um grande ímã. Tá? Tudo bem? Bom, você viu aqui que eu falei que a Terra ela é formada por três camadas, Você tem a crosta terrestre, a litosfera, você tem o manto e o núcleo, Você viu a questão do núcleo externo, que ele está em constante movimento,
devido à propagação de calor, né, a chamada convecção. O manto também está em constante movimento, né, e esse movimento do manto, né, pode originar, por exemplo, abalo sísmico, né, que é a questão do terremoto, né, que é a movimentação de placas tectônicas, né. Então, a constante movimentação do manto terrestre pode causar movimentação das placas tectônicas, né, as placas onde o piso oceânico, né, e os continentes estão apoiados, tá? Então, a gente vai conhecer agora a outra camada que forma a Terra, que é a camada que nós vivemos, que é a crosta terrestre, ou crosta terrestre, tá? Então, vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Bom, aqui, ó, então crosta terrestre é também chamada de litosfera, conforme eu falei no outro vídeo. Lito por quê? Porque é pedra, vem de pedra. Então, a parte mais fina da Terra. Então, ela é formada por 3 camadas, né? Então, o solo, né? O solo, né, é a parte viva da litosfera. Por quê? Porque no solo a gente pode encontrar micro-organismos como bactérias, vírus, eumintos, que são vermes, insetos, vegetais, pequenos, no caso, minhoca, anelídeos, né? Então, o solo é a parte viva da litosfera, é a parte nutritiva. A gente pode encontrar muitos nutrientes no solo, sais minerais, água, oxigênio, né? Então, a parte que nós vivemos, né? No solo também é onde a gente pode produzir a nossa alimentação, né? A lavoura, né? Pode produzir qualquer tipo de alimento do solo nutritivo. Como é que o solo se originou? O solo se originou de um fenômeno chamado intemperismo. O que é intemperismo? Intemperismo é fragmentação. Então, a fragmentação de uma outra camada chamada rocha matriz, tá? Com o passar de milhões de anos, essa rocha matriz ela vai se expandindo devido ao calor e vai se encurtando, né? Devido ao frio também. Então, essa expansão e encurtamento da rocha matriz pode originar uma fragmentação. Originando o quê? Originando tanto o subsolo como o solo. Então, tanto o subsolo como o solo se originaram o quê? Do processo de intemperismo, que é a fragmentação da o quê? Da rocha matriz. Qual é a nossa segunda camada aqui? Subsolo, o próprio nome está dizendo sub, abaixo. Então, a camada abaixo do solo. Nesse subsolo, a concentração de oxigênio, de nutrientes é bem menor. E quase nós não encontramos vida nesse subsolo aqui. Então, a gente pode encontrar o quê? Fósseis, que são restos de animais e vegetais mortos há milhões de anos atrás, debaixo do subsolo. A gente pode encontrar pedras preciosas, pode encontrar esmeralda, turmalina, topázio. No caso, o topázio é uma pedra semi-preciosa. Pode encontrar metais também, ferro, ouro, tá? Alumínio. Tá? Pode encontrar também recursos naturais não renováveis, que um dia pode acabar. O carvão, por exemplo, o petróleo, né? Que a gente pode extrair inúmeras coisas do petróleo, que está encontrado no subsolo. Pode encontrar também lençol freático, onde armazena a água, né? Então, no subsolo a gente vai encontrar diversas coisas, né? Terceira camada aqui, rocha matriz. Então, a rocha matriz praticamente não há vida, tá? A rocha matriz ela é bem compacta, né? Conforme está escrito aqui, ela é bem unida uma na outra, né? Então, para que serve a rocha matriz? Além da gente ver que a rocha matriz deu origem ao subsolo e ao solo devido ao passar de milhões de anos, que é o fenômeno chamado intemperismo, a rocha matriz é usada aqui para extrair o granito, né? O granito, conforme vocês viram na minha aula, de rocha magmática intrusiva, né? O granito é uma rocha magmática ígnea, né? Que veio da lava do vulcão, né? Então, o granito é usado aqui para fazer paralelepípedo, né? Paralelepípedo é usado para pavimentar ruas e calçadas, tá? Então, a crosta terrestre é formada por 3 camadas: solo, subsolo e a rocha matriz. Falou, pessoal. Forte abraço aí e bons estudos.